Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos prestes a celebrar a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, Há um momento em que Jesus é condenado, há um momento em que Jesus é perseguido, há um momento em que Jesus é morto na cruz. E a igreja se retrai. Os apóstolos se escondem como os discípulos de Emaús, fogem, porque tem medo também da perseguição, tem medo de serem presos, tem medo também de serem condenados à morte na cruz. Mas é verdade que a palavra diz que logo após a morte de Jesus, as mulheres vão de madrugada ao túmulo e encontram um anjo que diz que o Senhor não mais está lá. Ele não se encontra mais no túmulo. E elas voltam, elas correm, vão às pressas, apressadamente, falar ao grupo dos 12 que Jesus não se encontra mais lá. E diz a palavra que Pedro corre apressadamente para ver se realmente é verdade. Quando chega lá, não encontra o Senhor, encontra as faixas de linho caídas no chão, à parte. E o anjo que diz que ele não mais está lá, pergunta o que eles estão procurando Jesus entre os mortos. E aí, irmãos, os discípulos ficam loucos, desesperados para saber aonde que se encontra aquele Cristo que caminhou, o Cristo que curou, o Cristo que manifestou a glória do Pai. Mas não vai muito tempo para que o Cristo ressuscitado se apresente no meio deles, desejando a paz. A paz do Senhor esteja convosco. Olha só, você imagina, irmã, a alegria do coração de Pedro, do coração dos discípulos. Imagina o quão grande foi, precioso foi Jesus se apresentar ali, eles imaginando que ele estava morto, e ele se apresentar, abrindo os braços, mostrando a sua chaga, dizendo: a paz esteja convosco. Não é a paz desse mundo, não, porque a paz desse mundo é uma paz efêmera, é passageira, mas é uma paz que fica, uma paz que edifica, uma paz que vem do alto, que traz alegria, que traz ressurreição, uma paz que é capaz de penetrar o mais íntimo do ser. Eles ficam transformados com essa paz, alegres, felizes, e Jesus começa a aparecer a eles, Mas quando Jesus aparece a eles, poucos dias depois, Jesus já começa quase a se despedir deles e dizendo que ele vai para o Pai. Está chegando o momento que ele vai precisar ir embora, que não mais vai continuar aqui, mas faz uma promessa a eles: eu vou, mas eu voltarei, eu, Senhor ressuscitado, eu enviarei o meu Espírito do alto céu sobre vós, e esse Espírito que eu enviar, ele é o Espírito da verdade, o Espírito do amor. Esse Espírito batizará com fogo vocês serão renovados, participarão do ardor. Irmão, não vai muito tempo, os discípulos são medrosos, estão escondendo. Eles recebem o Espírito Santo. Diz que Pedro manifesta tanto a glória de Deus, Pedro fica tão cheio desse Espírito Santo, Pedro fica tão cheio da graça de Deus, que diz que por onde Pedro passa, Pedro vai realizando curas. Por onde Pedro passa, Pedro leva a libertação. Diz que até a sombra de Pedro expulsa demônio. Até a sombra de Pedro traz libertação. Veja o quanto a glória de Deus é grande. Felipe está com medo, está medroso. Felipe começa a pregar, começa a anunciar. Uma só pregação de Felipe consegue converter mais de 3.000 homens, mais de 3.000 mulheres se convertem ao Senhor.
Veja a grandiosidade desse Espírito Santo que Jesus promete à igreja. E no próximo domingo nós vamos celebrar a festa desse Espírito Santo, que é a festa de Pentecostes. Já pensou, irmão, se nós fizéssemos como Pedro, pedisse ao Senhor esse batismo do Espírito Santo? Já pensou se nós permitíssemos verdadeiramente que esse Espírito Santo nos batizasse? Já pensou se nós verdadeiramente mergulhássemos no mistério da vida? Nós iríamos transformar essa paróquia, nós iríamos transformar Araxá, nós iríamos transformar a sociedade com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser conforme a vontade do Senhor Jesus. Então eu vou, mas eu enviarei. E hoje a igreja celebra essa partida. Jesus que sobe ao céu, Ele vai, mas Ele enviará o Espírito Santo, o Paráclito, sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, sobre nós, povo de Deus reunido. Ele sobe ao céu, mas Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só, Ele não permite a dor, a tristeza tomar conta do nosso coração, do nosso interior. Ele não permite o medo nos dominar, Ele não permite a solidão tomar conta. Eu vou, mas eu enviarei o Paráclito, o Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos alimenta, aquele que nos refaz. E hoje nos mostra a primeira leitura que Jesus durante 40 dias vai aparecendo aos discípulos, aparecendo à comunidade dos seguidores, vai dando testemunho do reino, vai ali alimentando com a sua presença a comunidade, abastecendo com seu Espírito Santo. 40 dias, mas chega um momento em que Ele parte para o Pai, Ele sobe, os discípulos ficam cabeça erguida, olhando para o céu, vendo Jesus subir as nuvens. Mas a palavra diz, assim como Ele subiu, Ele também virá um dia, Ele virá para nos julgar, Ele virá novamente para nos apanhar em seus braços e nos levar à casa do Pai. Um dia nós vamos subir ao céu, como Jesus subiu, porque é o Senhor, irmã, que vai nos levar, é o Senhor que vem nos apanhar, é o Senhor que vem nos buscar e nos levará de volta à sua morada, nos dará abrigo, nos dará aconchego. Não é o mundo que vai dar abrigo para nós, não, é o Senhor. Olha que grandiosidade, que preciosidade, é o Senhor que vai te abrigar, irmão. É o Senhor que vai te levar a estar na sua morada, na sua casa. Não é qualquer casa não, é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. Olha que coisa bonita, que coisa fantástica. Eu vou morar um dia na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Eu e quem? Eu e minha família. Eu e minha família. Eu e aqueles que eu tanto amo, que foram constituídos filhos e filhas amadas de Deus. Deus não vai esquecer deles não. Deus não vai esquecer daqueles que eu amo também não. Deus vai nos levar para morar, para estar. O Espírito Santo é o santificador de todas as coisas. Então Ele me santifica para que eu possa morar na morada eterna, na mansão dos mortos. Irmão, e esse Espírito Santo que vem sobre a igreja, esse Espírito Santo de Deus que vem sobre nós, esse Espírito que é derramado abundantemente, ele é rico em sabedoria. Nós somos povo sábio? Não, nem sempre nós somos sábios. Nos falta inteligência, nos falta sabedoria. Então nós temos que pedir a sabedoria que vem do alto para tomar conta da nossa vida, para nós discernir, para nós tomarmos decisões certeiras diante das coisas do mundo e diante das coisas de Deus. O discernimento de Deus é o que nos põe de pé. O discernimento do Senhor é o que nos põe diante do Pai. O discernimento do Senhor é que nos dá a certeza
de que estamos no caminho certo para alcançarmos a morada certa, que é a morada do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra também, quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele diz: não se afasteis de não afasteis de Jerusalém. E hoje, sabe o que Jesus fala para você? Também nós não devemos nos afastar de Jerusalém. Não podemos nos afastar de nossa família. Quantos matrimônios aqui hoje, quase chegando à beira final, quase terminando. Quantos matrimônios aqui, quase desfazendo, e o Senhor diz: não, você não pode acabar com o teu matrimônio. Você não deve se afastar da sua família. Quantos jovens aqui estão buscando prazer, indo ao encontro de tantas outras coisas, esquecendo do seu pai e de sua mãe, e o Senhor te diz: não afastei de vosso pai, não vos afasteis de vossa mãe. Quantos de nós aqui hoje estamos prestes a deixar a nossa comunidade paroquial, e Jesus diz: não vos afastei dessa comunidade a qual eu coloquei na tua vida como projeto, como plano de amor, não vos afasteis. E nós vamos nos afastar? Os discípulos não se afastam de Jerusalém. Eu não devo me afastar. Como os discípulos não se afastaram de Jerusalém, eu não devo me afastar do meu matrimônio. Eu tenho que abraçar, amar a minha esposa, eu tenho que amar o meu esposo, eu tenho que me consumir por ele, por ela, eu tenho que me consumir de amor pelos meus filhos, eu tenho que me consumir de amor pela minha casa, pela família que Deus constituiu. Eu não posso abandonar a minha família de maneira alguma. Sabe por quê? Porque Jesus nos dá uma missão, e a missão é de amar, é de cuidar, é de zelar. Essa é a missão que Jesus nos dá. Além da missão de ides, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei todos os povos meus discípulos. Além da missão de amar e de cuidar, eu tenho que fazer o nome de Jesus conhecido, amado e respeitado. E eu convido você a ficar de pé neste momento, diante de Jesus, diante do Senhor. Talvez você esteja passando pelo momento de desânimo, de tristeza. Talvez você esteja passando por um momento de grandes preocupações. E eu convido você a se colocar diante do Senhor, de apresentando essa preocupação ao Senhor, de apresentando a Jesus esse cansaço, colocando diante de Jesus, falando para Jesus o quanto você necessita estar presente, próximo dele. Assim como os discípulos estiveram próximo de Jerusalém, esperando a grande promessa, o Senhor também tem uma promessa para ti, para mim, uma promessa para nós. E essa promessa de Deus vai se cumprir na tua família, vai se cumprir em tua casa, vai se cumprir no teu matrimônio, vai se cumprir em nossa comunidade. Essa promessa do Senhor vai ser realizada na tua vida. Fala para Jesus: eu estou aqui, Senhor, como filho, e acolho de coração aberto, Senhor, todo o propósito, toda a tua promessa, todo o teu amor, Jesus. Eu não me afastarei, mas eu me aproximarei cada dia mais da tua palavra, me aproximarei mais do teu Santo Espírito, porque eu preciso ser batizado pelo Espírito de coragem, o Espírito de amor, o Espírito de graça, o Espírito de sabedoria, o Espírito do temor de Deus. Eu preciso, como os discípulos, criar coragem para falar do teu amor, da tua graça. Eu preciso criar coragem para abraçar a cruz e carregar a cruz cada dia, Senhor. Eu necessito, Senhor, todos os dias me manter de pé diante dos desafios, diante do medo, diante do espírito de insegurança, de incerteza. Eu preciso vencer a enfermidade em teu nome.
Eu preciso vencer as tristezas em teu nome. Eu preciso, Senhor, sair daqui um homem novo, mulher nova, renovado sobre o teu Espírito, sobre a tua graça. Eu preciso e necessito ser banhado pelo Espírito Santo de Deus, para poder dar testemunho do teu amor, testemunho da tua palavra, para fazer com que a tua palavra seja conhecida. Eu preciso, Senhor, desse Espírito Santo de Deus para não me afastar de ti, para me ajudar a tomar decisões certas, certeiras. Eu necessito desse Espírito Santo de graça e de bênção hoje, nesta manhã. Eu estou aqui nesta comunidade, Senhor, nesta manhã ouvindo a tua palavra. Eu estou aqui ouvindo, Senhor, e eu quero receber de ti tudo que vem do alto céu. Eu quero receber o teu Espírito Santo, Senhor, que domingo virá em Pentecostes sobre a igreja, transformando e abastecendo. Eu quero ser transformado, eu quero ser transformada. Eu quero me sentir, Senhor, novo, abastecido pela tua graça, pelo teu Espírito. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além. Segue além. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além, segue além, segue além.